história da minha esposa, a mulher da minha vida, há 19 anos. Amo você, obrigado por me acompanhar, pastora Flávia. E que eu diminua e que o Senhor cresça, amém? Existe uma honra àquele que traz a palavra, e eu sou muito honrado neste lugar. Mas saiba, querido, que o principal da noite sempre será Jesus. E eu sou um vaso de barro. E hoje meu corpo sentiu um pouco. A gente tem enfrentado desafios, pressões. E hoje situações vieram contrárias. E a gente ficou em oração na igreja. Eu tinha dado a minha palavra que estaria aqui. E a gente não pode, mesmo com o corpo um pouco debilitado, não pode deixar de fazer aquilo que nos comprometemos a fazer ao Senhor, não é? E eu vou me esforçar e foca na palavra e esquece eu, amém? Não se importe se eu não vou falar, eu vou fluir aqui, eu creio, e o importante é a palavra do Senhor, porque Deus tem uma palavra para nós, amém? Eu fiz para estar aqui, eu tive um tempo com Deus para estar aqui. E eu tenho certeza que é a vontade de Deus que eu pregue aquilo que eu vou pregar. Amém? Glória a Deus. Querido, foi dado um tema, né? Foi colocado um tema nesse congresso de jovens tão abençoado, que é o Deus desconhecido, eu vos apresento. Então, eu creio que é um tempo de conhecermos mais ao Senhor. Amém? É um tempo de termos mais relacionamento e profundidade com esse Deus que muitas vezes é desconhecido. E biblicamente falando, existe uma forma de conhecer a Deus, a forma bíblica de conhecer a Deus, e eu penso que essa foi uma das principais missões do Senhor Jesus. Ele veio apresentar um Deus até então desconhecido. Os religiosos, eles achavam que conheciam a Deus, mas quando o próprio Deus enviou o seu próprio Filho, eles os rejeitaram. Então não tem como nós não conhecermos a Deus se não for através do Filho. E é por isso que eu queria abrir a minha palavra com o texto de João. Se você puder abrir João capítulo 14, versículo 7. João capítulo 14, versículo 7. Obrigado, meu irmão. Manda Assunção para mim, eu vou pegar. João 14, 7 diz assim: se vocês realmente me conhecem, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Versículo 8: disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, versículo 9, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Diga, quem vê Jesus, vê o Pai. Então não existe outra forma melhor de conhecer o Pai se não for pelo o Filho veio apresentar o Pai. Então, se você quer conhecer o Pai, você precisa conhecer primeiro o Filho, porque foi o Filho que veio, e você precisa ter um relacionamento com o Filho, porque o seu relacionamento com o Filho vai determinar o nível que você conhece o Pai. Por isso que ele disse para Felipe: eu estou tanto tempo com você, você não conhece o Pai ainda, porque quem me vê o Pai. E existe uma história na Bíblia que vai falar sobre esse conhecer Jesus para conhecer o Pai. Existe uma história na Bíblia que eu sou muito inspirado por ela, eu amo esse texto. Talvez é um dos textos que eu mais amo de pregar, e quando Deus falou que era ele, eu fiquei bem feliz. Eu gosto de pregar tudo que Deus me manda, mas esse em especial fiquei muito grato, porque realmente eu me inspiro nessa história, porque nós vamos ver uma história bíblica onde teve um processo de conhecimento.
aonde teve um processo de relacionamento, um processo de conhecer Jesus, um processo de Jesus se revelar. Um Jesus então que era desconhecido, porque quem não conhece o Filho, muito menos o Pai. Então, um processo de relacionamento para conhecer o Filho. E essa história me inspira, e essa história é a história da mulher samaritana, amém? Amém? Irmão, eu já estou com pressão, mas se você não der agora comigo, pelo amor de Deus, ajuda o pregador. Então você pode abrir lá, João, capítulo de número 4, a partir do versículo 7, eu peço que você deixe a Bíblia aberta. Quem gosta da palavra, dá uma glória a Ele. Pela palavra que você conhece o Filho, é pela palavra que você conhece o Espírito, e é a palavra que você conhece o Pai. João, capítulo 4, versículo 7, eu preciso que você deixe aberta, porque nós vamos passo a passo, amém? Versículo por versículo, entendendo essa poderosa história e vendo como que é o processo de conhecimento ao Filho, para que possa conhecer o Pai. João 4, 7 diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Olha para mim. Deixa eu te falar uma coisa, querida. A gente já conhece um pouco, você talvez ouviu bastante essa história, aonde fala sobre a mulher samaritana. A Bíblia vai dizer que era necessário Jesus passar por Samaria. Em um certo momento, os discípulos vão comprar comida porque Jesus estava cansado. Então, se Jesus ficou cansado, eu creio que eu posso ficar de pressão alta às vezes. Amém? Se o próprio Jesus cansou, se o próprio Jesus ele teve que se encostar e ficou, e ele liberou os discípulos, e foram todos. Talvez o próprio Jesus disse: deixa um pouco sozinho aqui, que ele já sabia o que estava esperando. Havia uma revelação, uma impressão de Jesus. De repente, quem chega para tirar água? Uma mulher samaritana, e a gente conhece pela história que os samaritanos eles eram desprezados pelos judeus. Os samaritanos eles eram uma mistura de judeu com outra raça e adoravam deuses pagãos. Eles não eram 100%, não eram genuínos. E então havia uma discriminação grande da parte dos judeus, e os samaritanos também eles tinham um pouco de problema com os judeus. Só que aqui, quando ela chega para tirar água, ela chega para tirar água com ela, e um judeu não falava com o samaritano. Então ela, na cabeça dela, quando ela viu Jesus ali encostado no poço e ali descansando, penso eu que ela chegou e disse: tem um judeu ali, talvez ele vai me xingar, talvez ele vai, inclusive a história diz que alguns até eram apedrejados. Ela talvez possa ter chegado um pouco já preparada para algo contrário, e ela chegou para tirar a água e simplesmente ir embora. E esse horário que ela está indo não é o horário habitual de ter um judeu ali. Os judeus também usavam o mesmo poço para tirar água, então ela já vai no horário para que ninguém encontre ela. Mas mesmo ela não indo num horário habitual, ou para encontrar um judeu, de repente ela encontra Jesus. E o que me chama nessa história é quando ela chega, quem começa a conversa não é ela. Quem começa a conversa é Jesus. E ele inicia a conversa como? Me dá de beber. Eu penso, querido, que a palavra do Senhor diz que não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele quem nos escolheu. Então, o maior desejo é que você conheça o Pai através do Filho e do próprio Filho. Deus, Ele quer se revelar a você. Você pode dizer para quem está perto de você, se possível do seu lado: Deus não quer brincar de esconde-esconde. Às vezes parece que Deus está nos escondendo da gente. Às vezes a gente tem uma ideia que Deus está num labirinto, correndo da gente, a gente correndo atrás. Às vezes que tudo parece mistério, parece que Deus não quer falar, parece que Deus não quer explicar. Deus é Pai e Ele quer trazer uma mensagem mais clara possível para os seus filhos. É por isso que Jesus fala: me dá de beber. E posso dizer, um judeu falando com uma samaritana, ainda pedindo um favor, era muito difícil. Era raro o que estava acontecendo. Já não é algo normal. Eu posso te dizer, irmãos, existe um tempo de você conhecer mais profundamente a Deus, de coisas que você não julga serem normais. Deus vai fazer coisas estranhas do céu ao seu favor. Versículo 8, está com a Bíblia aberta. Pois os seus discípulos tinham ido na cidade para comprar alimentos.
Então lhe disse a mulher, 9, samaritana: como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Verso 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aqui Jesus fala sobre conhecimento, e esse é o tema do congresso. A primeira coisa que ele fala é: se tu conhecer o dom de Deus. E qual é o dom de Deus? A graça pela salvação. O dom gratuito de Deus é que você é salvo pela fé, simplesmente. Você crê e é salvo. A salvação começa a atuar em você. E a primeira coisa que ela está falando, que Jesus quer mostrar para ela é: existe algo que você pode ser salva. O dom gratuito de Deus pode salvar você. E se você conhecer quem te pede água, então essa é a proposta do congresso e essa é a proposta dessa noite. Conhecemos aquele que pode dar uma água viva. Ele começa a dizer: se você conhecer o dom de Deus e quem é que te pede água, você pediria. Ele não está dizendo, você não pediria de uma forma de mendigar. Ele não diz de uma forma onde ela imploraria. Não, ele está dizendo: se você pedir, ele vai te dar. Simples assim. Se você, olha o que ele diz. Então lhe disse a mulher: dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. É isso que o Senhor tem para nós, é pedir e ele simplesmente nos dá água viva. Só que o diálogo com essa mulher foi um dos diálogos mais longos que nós podemos ver na Bíblia, por isso que eu preciso dar uma corridinha. E aí no versículo 11, a Bíblia diz assim: respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? Normalmente quando eles iam até o poço, eles iam com o que a gente chama de hoje de balde, mas naquele tempo era cântaro. Jesus não tinha um cântaro, Jesus não tinha um compartimento visível para tirar água. Então ela olha para Jesus e fala: você não tem com o que tirar água. Não existe nada natural na tua mão que você possa tirar uma água. E aonde tem essa água viva? E o poço, ele é fundo. Verso 12 diz assim: és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e o seu gado. O que ela está dizendo? O pai Jacó, que ele está dizendo, são os poços que Jacó cavou. Então ela está vendo de uma ótica natural. Ela está dizendo: você é maior do que Jacó para cavar um poço e achar uma água viva, já que você não tem com que tirar água, você não tem um cântaro, você não tem um compartimento. Então você é maior que ele, você vai cavar, você vai começar a tirar água. Aonde você vai tirar essa água? O que essa mulher tinha? Uma falta de conhecimento daquilo que estava disponível para ela. E é isso que o Senhor quer fazer nesse congresso: trazer conhecimento daquilo que já está disponível para nós. Ela tem uma visão natural das coisas, ela enxerga Jesus cavando, ela não vê Jesus tirando água, porque ele não tem um compartimento para tirar, ele não tem um cântaro. E o que me chama a atenção é a resposta de Jesus. Eu amo como Jesus fala com essa mulher. Olha a resposta dele no verso 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. O que ele está dizendo é: está vendo essa água aí? Essa água é natural, e tudo aquilo que é natural, ele é temporário. Ele vai suprir a sua necessidade, mas só por um tempo. Logo você vai ter sede de novo. Você não consegue beber uma água e não beber mais. Você precisa beber de novo e beber de novo. Jesus começa a trazer um paralelo entre as coisas espirituais e as coisas naturais. E é esse conhecimento que Deus está trazendo nesse congresso. O conhecimento das coisas espirituais e não das naturais.
Porque hoje nós somos muito levados para as coisas naturais. E Jesus está dizendo, se você for buscar no natural, o natural sempre terá uma necessidade. Se você buscar Jesus através da sua mente natural, você sempre terá uma necessidade. Só que olha o que ele disse no verso 14. Aquele porém, diga, aquele porém, eu prossigo. Aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aquele que eu der de beber, aleluia, nunca mais terá sede. Amém. Porque, irmãos, porque Jesus é aquele que vai suprir a sua sede sempre. Jesus é aquele que vai ser aquele que vai suprir suas necessidades sempre. Jesus é aquele que vai fazer em você ser conhecido dele e ele de você. Olha o que o texto continua. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, diga, a água que eu lhe der. Olha para mim, Jesus não está dizendo que é qualquer água, é só a água que ele dá. Não é qualquer água que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, procure uma água e Jesus está dizendo, tem que ser água que eu dou. Se a gente quiser entrar no nível mais profundo de conhecimento a Deus, vai ter que ser da água que Jesus dá. Não é qualquer água. E aí o texto continua dizendo, porém, o que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, diga, pelo contrário. Diz assim, a água que eu lhe der será nele. Eu vou repetir. A água que eu lhe der será nele. Presta atenção, eu estou chamando a tua atenção para aquilo que vem. A água que eu lhe der será nele. Jesus não está dizendo, a água que eu lhe der será em mim. Ele está dizendo assim, a água que eu lhe der será nele. O que é que vai ser? A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Diga, eu bebi da água que Jesus me deu. Então eu tenho dentro de mim uma fonte que jorra. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Prazer, conhecimento de Deus trazendo para você o que você já tem, o que você já é, o que já tem disponível. Dentro de você só tem uma fonte que jorra para a vida eterna, meu irmão. Você não é qualquer um e você não é qualquer coisa. Você tem uma fonte que jorra para a vida eterna dentro de você. Quem bebe dele tem dentro dele uma água que vira uma fonte. Não é poderoso que ela está dizendo, porque ele está dizendo sim ou não. Pensou Jesus falando isso para você? Você já pensou? Pois é, ele está falando. A palavra está falando para você. Só que lá estava cara a cara, Jesus com ela. E olha o que Jesus disse para ela: a água que eu vou dar para você vai se tornar, para quem eu dou água, se torna nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que coisa maravilhosa. Qual era a coisa mais coerente para quem está recebendo uma palavra dessa? Era mesmo. Era só fazer assim, ó. Anda. Mas ela não. Olha o que ela faz. Versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. A gente acha que ela é uma ignorante, mas ela não foge de muito crente que só vem para a igreja para Deus resolver os seus problemas.
Ela não foge de muita gente que só vem para a igreja para receber uma prosperidade, para resolver algo material. Sabe qual era a preocupação dela? Não ir mais lá para não encontrar mais nenhum judeu e não ser mais envergonhada, xingada e por aí vai. A preocupação dela era com o problema social dela. Então ela disse assim, ó, me dá dessa água para que eu não mais precise vir aqui. Então ela está preocupada em ter que ir buscar a água. Deixa eu te falar, meu irmão, Jesus, ele se compadece dos seus problemas, mas ele é muito acima dos seus problemas. Se você entrou na igreja para resolver os seus problemas, se você entrou na igreja só por conta do dono da bênção, só por conta da bênção e não do dono da bênção, irmãos, deixa eu te falar, existe um nível maior de conhecimento disponível para este congresso, aonde a gente simplesmente se relacione por aquilo que ele é. Sabe qual é o problema dela? Ela é bem natural. Enquanto Jesus é espiritual. Não é assim muitas vezes. Jesus está falando de revelações para nós, a gente não está entendendo. Nós não somos assim muitas vezes. Jesus está querendo falar de coisas espirituais, a gente está preocupado com as coisas naturais. A gente está preocupado com aquilo que está acontecendo, a gente está preocupado com o que vamos vestir, a gente está preocupado com aquilo que vamos comer. E ela disse, olha o que ela disse. Eu vou repetir. Dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir mais buscar. O fato de não ter mais sede não era algo sobrenatural que ela estava esperando, era somente uma necessidade suprida eternamente. Ela imaginou o quê? Se eu não tenho sede, eu não preciso vir buscar. Se eu não venho mais buscar, eu não tenho mais trabalho, eu não preciso me incomodar mais com o judeu, eu não preciso carregar o cântaro cheio. Ela queria algo de Jesus que facilitasse a vida dela. Só que Jesus tinha muito mais do que facilitações de vida. Jesus tinha algo para jorrar dentro dela para a vida eterna. Jesus não quer só tornar a sua vida melhor. Jesus quer fazer você conhecer o Pai através dele. Porque não adianta ter uma vida melhor sendo que essa vida vai passar. Por melhor que ela possa ser, ela vai passar. E aí o que me chama a atenção é, em todo momento, desde o momento que Jesus diz, me dá água, ele quer fazer algo diferente. Ele quer falar de coisas espirituais. E ele insiste em espirituais. Você não tem o que tirar água. Você é maior do que Jacó, porque você vai cavar. Me dá desta água, porque eu não vou ter mais necessidade. Ela é bem natural. E muitas vezes Jesus, ele vai falar a sua língua para que você entenda a língua dele. Jesus estava falando a língua dela, mas Jesus estava falando a língua dele para ela, só que ela não estava entendendo, não tinha conhecimento. O que Jesus decide fazer? Eu vou falar a língua dela. E olha o que ele fala. Versículo 16. Você quer? Você não quer mais ter necessidade? Você não quer mais vir buscar aqui? Você não quer mais ter que vir aqui? Tá bom, eu concordo com você, mas faz o seguinte. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem aqui. Já que você não está entendendo o que eu estou falando, eu preciso entrar um pouco mais fundo dentro de você. Vai chamar o teu marido. E a resposta dela no verso 17. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Bem dissestes, não tem marido. Verso 18. Porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Uau. Me dá água. Para que Jesus pediu água? Uma prostituta. Para que ela desse para ele, que era santo. Você percebe o amor do Senhor por nós? Você percebe a vontade que ele tem de revelar-se a nós? Ele já sabia quem ela era desde o momento que ela chegou. E ele disse, em nome de Jesus, filho de pombagira, sai. Não! Ele disse o quê? Me dá água. A gente tem que aprender, porque para mim é a maior lição de evangelização nesse texto. A gente tem que saber falar com as pessoas. A gente já quer chegar e enviar Jesus pela ela. Me dá água. E começa o diálogo. Só que Jesus falava de coisas espirituais, ela de coisas naturais. Até que ele falou, tá bom, você quer que eu desça até o teu nível? Eu desço para te buscar. Porque descer para buscar é a especialidade dele.
faz? Ele desce, tá bom, chama o teu marido, depois volta. Ele disse, volta. Ela não precisou voltar porque ela nem foi. Porque o marido já não era dela mesmo. Ele disse, bem disseste, os últimos 5 que você teve, também não é teu. Às vezes um confronto em amor é a melhor arma para uma transformação. Igreja, jovens do Senhor, está na hora de vocês falarem o que tem que ser dito na roda de amigos. Você está com medo porque teus amigos acham natural homem com homem, mulher com mulher? Você está se acovardando? É normal fumar maconha? É normal os seus colegas pegarem 4, 5? Ficar é normal? É o mundo de hoje, é modernidade? Deixa eu te falar, meu irmão, os princípios nunca sairão de moda. Jovem do Senhor, existe uma unção de autoridade para este congresso. Você vai sair daqui com uma espada afiada na tua boca, porque o confronto em amor transforma, o confronto em amor liberta. Ou você vai ver alguém com o inferno e vai bater nas costas. Se a igreja não falar, quem vai falar? Eu fico me perguntando, se eu não falo que sou pastor, quem vai falar? Isso aí, dessa maneira, Deus. Glória. Olha o 19. Olha o 19. Olha a resposta dela. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és Eu acho que ela mudou a conversa. Eu acho que a conversa agora não é mais a necessidade dela, mas é o reconhecimento de uma unção sobre a vida de Jesus. Aqui eu enxergo algumas coisas. Número 1, ela sabia o que era um profeta. Número 2, ela reconhece o seu pecado. Eu vejo que tu és profeta. O que você está falando é verdade. Porque tem gente tão cara de pau hoje que você revela e a pessoa quer te passar por mentiroso. Parece que quem está em pecado é você. Eles querem transferir o pecado para a gente, porque a gente está falando a verdade. Ela teve uma atitude diferente. Tu és profeta, o que você está falando é verdade, eu sou essa aí. E não tem transformação genuína enquanto a gente não reconhecer nossos pecados. Enquanto a gente não falar, ó, esse aí sou eu, transforma. Sabe por quê? Porque Jesus não vai transformar o seu personagem, Jesus vai transformar a sua identidade. Diga assim: Jesus não transforma quem eu finjo ser. Jesus não vai transformar quem eu finjo ser, Jesus vai transformar quem eu sou. Tu és profeta. Eu sou essa aí. Ele não disse assim: ah, Jesus, você é um Jesus de amor, né? Ah, Jesus, você conhece meu coração, eu estou me esforçando. Mas eu estou no 6º homem que não é meu marido. Não, a conversa é essa hoje. Aleluia. Vejo que tu és profeta. Essa sou eu. Essa é a minha verdade. E eu enxerguei que você é profeta. Ela mudou. Ela saiu da condição do natural e começou a subir o espiritual. Sabe o que é isso? Ela ainda não bebeu da água, mas ela já recebeu umas gotas. Ela não bebeu da água inteira, mas ela já deu um golinho. E ela reconheceu o dom ministerial, profeta. E o interessante é a conversa dela a partir de agora. A conversa muda depois do confronto. Olha a conversa dela. João 4:20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Olha para mim. A mulher já não quer nem saber mais da água do poço, ela já quer saber onde que adora. Porque ela foi confrontada em amor e reconheceu os seus pecados. Então a preocupação dela não é aonde
mora o sétimo marido, mas é aonde eu vou adorar. Quem bebe, nem que seja uma gota, já fica com nojo do pecado e corre para os braços do Pai. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que é em Jerusalém. É o lugar onde se deve adorar. 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Uau! O samaritano adorava no monte porque ele não era aceito no templo. E onde que era o templo? Em Jerusalém. O monte naquele tempo para os samaritanos representava a exclusão do templo de Jerusalém e buscar um Deus que não era conhecido. Jerusalém representava o que? O templo. E o que Jesus está dizendo? Que nem no monte e nem no templo. O que Jesus está dizendo? Que não é pecado a gente buscar Deus no monte e no templo. Muito pelo contrário. Devemos buscar Deus também no monte, porque Ele mesmo buscou. E devemos buscar Deus no templo, porque Ele mesmo edificou. Mas o que Ele está dizendo e querendo explicar para ela e para mim que o Deus do monte não pode ser diferente do Deus do meu quarto. Não é? Não, pastor, o monte é um lugar consagrado. E o meu quarto é o quê? Profano? Meu quarto é tão consagrado quanto o monte. Porque lá eu oro, porque lá eu busco a Deus e porque lá eu tenho o meu tempo de intimidade no casamento, que é uma bênção de Deus. Deixará, pois, o homem a sua mulher e vai se unir, deixará o homem a sua mulher e vai se unir à sua mulher. Deixará o homem pai e mãe e vai se unir à sua mulher. E já não serão mais os duas carnes, mas serão uma só carne. Sabe qual é o momento que o marido e a esposa se tornam uma só carne? Na intimidade do seu quarto. Você está cumprindo a palavra, e o seu quarto tem que ser tão consagrado quanto o monte. Você pode ir para o monte, mas você também pode ter momentos sobrenaturais dentro da tua casa. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, nem lá. E Ele diz no templo. Ele diz em Jerusalém, que representava o templo. Ele está dizendo também que você não busca só no templo. Isso aqui é o fim de uma vida com Deus durante a semana. Você tem uma vida com Deus e vem agradecer no domingo. Você vive uma semana de sobrenatural e vem cultuar aquele que você caminha no domingo. Você caminha com Ele na semana e agradece no domingo. Ele não pode ser o Deus do domingo. Ele tem que ser o Deus da tua vida. Eu sinto tanta presença de Deus aqui. Disse-lhe Jesus, mulher, 21. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. 22. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Verso 23. Mas vem a hora, e já. Eu fico imaginando Jesus olhando para ele e falando, mas vem a hora e já chegou. Mas vem a hora e já chegou. Falando para aquela mulher, vem a hora e já chegou. Eu adoro esse texto, porque se eu for ler amanhã, está escrito, mas vem a hora e já. Se eu ler na terça-feira, vem a hora e já. Se eu ler na quarta-feira, vem a hora e já. A adoração está disponível para mim e para você todo dia, meu irmão. Adoração é mais que cantar louvores. É ser um louvor ao Senhor. Adoração é mais do que tocar um instrumento. É ser um instrumento para salvar alguém. Adoração é mais do que você falar sobre uma canção, mas viver uma vida que fala de Jesus. Já chegou, meu irmão. E olha o que ele diz.
Mas vem hora e já chegou em que os verdadeiros, diga verdadeiro. Se a Bíblia fala que tem verdadeiro, é porque tem falso. E a gente está muito errado sobre achar que tudo que louva ao Senhor é adoração. Eu li na Bíblia Jesus dizendo assim: naquele grande dia, muitos, ele diz que não é pouco, ele já começa dizendo muitos, dirão: Senhor, nós não expulsamos em teu nome, não curamos em teu nome, não profetizamos em teu nome. E ele diz assim: e eu vos direi escondido? Não. Eu vos direi no ouvido, para não se escandalizar, ninguém ouvir o seu pecado de estimação? Não. Ele diz: eu vos direi abertamente, não te conheço. É a verdade da palavra, irmão. É para mim, para você, para todo mundo. Os verdadeiros. Tem verdadeiro aqui? Tem verdadeiro aqui? Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. De quem que ele fala sobre adoração? Quem que ele está apresentando aqui? A um Deus que era desconhecido dela. E ele diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se você ler na sua Bíblia e a tradução estiver correta, o espírito está com letra E minúscula. Sabe por quê? Essa adoração genuína a Deus não está dizendo do Espírito Santo. O Espírito Santo já adora a Deus, ele não precisa ser verdadeiro, porque ele já é verdadeiro. Aí o espírito está com letra E minúscula porque ele está falando do seu espírito. Você é 3 em 1. Você é espírito, alma e corpo. Então ele está dizendo que os verdadeiros adoradores adoram em espírito. O que quer dizer isso? Só pode adorar genuinamente o Senhor aquele que nasceu de novo. Porque aonde que dá o seu novo nascimento? No seu espírito. O que é morte espiritual? É o seu espírito perder o contato com Deus. Quando você aceita Jesus, o seu espírito que não tinha mais contato com Deus volta a ter contato com Deus. Então nascer de novo é nascer o seu espírito que não tinha contato com Deus, estava morto, voltar a ter contato com Deus, e agora você tem o seu espírito regenerado. O seu espírito nasceu de novo. O que ele está dizendo? Só pode ser um verdadeiro adorador quem nasceu de novo. É por isso, irmãos, quem é do mundo e não nasceu de novo pode cansar de cantar Jesus. Não é uma adoração verdadeira. A adoração verdadeira vem de mim e de você, que entregamos a nossa vida para Jesus. Jesus, posso dizer, não é uma adoração verdadeira. Ah, pastor, mas está na Bíblia que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Quem tem fôlego está vivo, e o espírito que está vivo, o espírito que nasceu de novo é o espírito que tem fôlego. Para ter fôlego, você primeiramente tem que ter vida, e você só tem vida se você nasceu de novo. E você só tem vida se você se arrependeu dos seus pecados e entregou a sua vida para Jesus. Está cantando Jesus, mas não entregou a vida para Jesus, não tem vida. Se não tem vida, não tem fôlego. Se não tem fôlego, Jesus não recebe. Mas só que ele diz uma outra coisa. Ele diz em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? O espírito, em espírito você louva com o seu espírito que renasceu, que nasceu de novo. Nasceu quando você nasceu, morreu quando você pecou e renasceu quando você aceitou Jesus. Só que ele está dizendo agora sobre uma verdade, em espírito e em verdade. O que ele está dizendo? Que o fato de eu nascer de novo não é o suficiente para adorar a Deus. Eu preciso adorar a Deus em espírito por ter nascido de novo, mas eu também tenho que adorar a Deus em verdade. O que é verdade? Está falando da sua alma, da sua mente. Ele está falando sobre ser intencional naquilo que você adora, ser intencional naquilo que você vive. Não adianta você, nós tivemos louvores poderosos aqui, amém? Onde estava a tua mente na hora do louvor?
Não basta falar do louvor, você tem que pensar na verdade da palavra. O louvor é uma palavra cantada. É perda de tempo entrar na igreja, abrir a boca para cantar, mas ficar preocupado com o que você vai fazer amanhã. Ficar preocupado com aquilo que você vai fazer daqui a pouco. Nós precisamos nos concentrar naquilo que falamos. Eu estou fazendo uma obra numa clínica de recuperação e vou para lá de segunda e quinta-feira junto com a minha esposa. A gente está dando um curso bíblico lá. E um pastor disse para mim assim: pastor Paulo, o senhor vai toda segunda-feira e quinta? Eu digo sim, vou. Ele falou: nossa, fica puxado, né? Sabe qual é a resposta melhor? É assim: eu tenho um fogo cerrado em meu peito, e ele não me dá descanso. Ou eu vivo o que eu prego, ou eu não estou pregando de verdade. Ou eu vivo o que eu canto, ou eu não estou cantando de verdade. Os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deixa eu te falar, o Pai procura os verdadeiros adoradores. Quando você adora o Pai em espírito e em verdade, é como se Deus estivesse te achando em nome de Jesus. Eu creio que Deus está achando hoje aqui jovens que são verdadeiros adoradores. 24. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Versículo 25, acompanha comigo. A mulher disse, olha a resposta para esse ensino. Olha para mim. O que Jesus falou para ela, não falou para ninguém. Esse ensino sobre adoração é tão profundo que ele não diz isso, mas ele não disse isso numa sinagoga. Ele não disse nem mesmo sentado com os seus discípulos. Ele disse para uma mulher que teve 5 homens que não foi teu marido, e falou para uma mulher que estava com um homem que não era o seu marido. Sabe por que Jesus traz revelações profundas para ela? Sabe por que Jesus traz um conhecimento que ele não trouxe para outros? Porque Jesus, ele não está preocupado com quem você é quando você encontra ele. Ele está preocupado com quem você vai se tornar depois dele. Tem muita gente preocupada com o teu passado. Jesus está olhando para o teu futuro. Olha o que ela disse, 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Tem coisas que vão entrando. Existe um processo de Jesus em nós. A gente não está pronto, mas Jesus está trabalhando. Por isso nós não devemos interromper os processos de Jesus. Quando ela chegou, Jesus me disse assim: eu sou o Cristo. Por quê? Porque ela não estava pronta. O que Jesus disse? Me dá. Jesus foi preparando ela. E eu entendo que Jesus está fazendo isso comigo. Você crê que está fazendo com você? Diga: Jesus está me preparando para revelações maiores. Sabe o que eu acho interessante? Ela teve 5 maridos. Ela teve 5 homens que não foram dela. Ela estava com 6 que não era dela. Mas ao mesmo tempo ela tinha uma consciência de Jesus. E quer saber? Ela ainda estava esperando ele. Ela está dizendo: ele vai. Ela acreditava na promessa. Você vê que o pecado já foi resolvido. Quando ela disse assim: vejo que tu és profeta, ela reconhece seu pecado. E Jesus não fala mais sobre o pecado dela e nem ela, mas fala sobre o pecado dela. Agora a conversa é espiritual. Agora ela chega e diz assim: o Messias vai vir, o Cristo. E quando ele vier, e ela já é uma crente aqui, ó, já fala como crente, ó, ele nos ensinará. Ela já se colocou no meio. A mente dela já não estava no homem.
A mente dela já não estava no pecado. A mente dela estava: eu vou receber Jesus. Jesus vai me ensinar tudo. Se tem uma cena que eu visualizo na minha mente, é essa. De repente Jesus olha para ela e no versículo de número 29, perdão, no versículo de número 26, disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Procura na Bíblia para quantas pessoas Jesus disse isso. Estuda. O eu sou se revelando. Pensou ela? Olha ele. Eu o sou. Eu que falo contigo. Agora era a hora, né? Dela abraçar, dela ajoelhar, de um manto acontecer, não era? Quem chega na hora? Os discípulos. Demoraram todo esse tempo para fazer a compra. Quando Jesus se revela, os homens chegam com a comida. Mas era proposital. Eles chegaram e começaram a olhar e viram aquela cena. E Jesus traz uma ministração sobre ele, sobre colheita, que eu não vou entrar nisso por conta do tempo. Mas o que me chama a atenção é o versículo de número 30, perdão, versículo de número 28. Versículo de número 28 diz assim: quanto a mulher, diga comigo, quanto a mulher. Por que quanto a mulher? O que a Bíblia está querendo dizer, o que a mulher fez? Porque os discípulos chegam, ficam lá olhando, começam um diálogo com Jesus. Mas enquanto os discípulos estão ali com Jesus, a Bíblia quer dizer: e o que a mulher faz nesse momento? Jesus se revelou a ela. Jesus se mostrou a ela. O que ela faz nesse momento? Versículo 28. Quanto a mulher deixou o seu. Cadê meu cântaro? Cadê meu cântaro? O cântaro era uma vasilha destinada a pegar água natural. Toda a conversa, ela está assim, até esse versículo, ela está assim, preparada para algo natural. Chama teu marido. Eu não tenho. Bem disseste, não tem marido. Os últimos 5 que você teve não foram teus maridos. Eu vou te dar uma água que dentro de você vai jorrar para a vida eterna. Tu és profeta. Percebe como ela está? Aonde deve adorar mesmo? Eu sei que Cristo vai chegar. E quando Ele chegar, Ele vai nos anunciar todas as coisas. Eu sou, eu que falo contigo. Glória a Deus. Você quer não, Pai? Diga, ela largou o seu cântaro. Sabe o que quer dizer largar o cântaro? Deixar tudo aquilo que está deixar de lado tudo aquilo que está te travando para avançar em Deus. Pois o cântaro são coisas naturais que estão travando com que você receba mais coisas espirituais. O cântaro talvez seja horas demasiadas na internet quando Deus quer trazer mais revelações profundas da palavra. O cântaro talvez seja uma frustração que você não sabe ainda fluir em alguma área porque você criou um trauma que algo de ruim aconteceu. O cântaro é aquilo que você adora ainda com ele. O cântaro é aquilo que você tem uma palavra profética, alguém diz para você: eis que te digo, mas ainda você está segurando ele. Sabe que noite é essa? É a noite que, se você tiver um cântaro, você vai precisar deixar ele. Diga: eu preciso deixar o meu cântaro. Eu preciso entregar o meu cântaro. Lembra do que Jesus disse? Lembra o que ela disse para Jesus? Você não tem como tirar águas. Sabe o que ela está dizendo? Eu tenho cântaro, você não tem.
Mas a água que Jesus estava falando não precisa de cântaro fora, precisa de cântaro dentro. Jesus não quer encher o que está fora, Jesus quer encher primeiro o que está dentro. Deus não vai fazer nada fora de você sem primeiro fazer dentro de você. Sabe por que você tem que deixar o seu cântaro hoje? Porque a palavra diz assim: quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, ela correu para anunciar Jesus, e o cântaro iria atrapalhar a corrida dela, e o cântaro ia atrapalhar a caminhada dela. Ou você deixa o seu cântaro hoje para você correr o seu chamado, para você correr o que Deus tem para você e não ser mais bloqueado por coisas naturais. O cântaro atrapalharia a corrida. É noite de corrermos o nosso chamado. É noite de corrermos o nosso ministério. É noite de fazermos algo para o Senhor. Ela vai até a cidade, versículo 29. Será que este porventura, 29, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? 30, saíram pois da cidade e vieram ter com ele. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Diga comigo: as águas estão jorrando dela para alguém. Tem gente que se acha cheio do Espírito, mas não está falando de Jesus para ninguém. Versículo 39, pula para o 39, que já passou meu tempo. Desculpa, pastor, já estou encerrando. Verso 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Olha para mim. Muitos samaritanos creram em Jesus por conta de quem? O testemunho de quem bebeu e confessou dar, de quem tinha uma água jorrando. Versículo de número 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Verso 41. Muitos outros creram nele. Diga: muitos outros. Eu prossigo. Creram nele por conta da sua. Versículo 42. Diziam a mulher: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos, diga, nós mesmos, temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Coloque-se de pé. Sabe o que acontece aqui? Eles estão dizendo para ela: agora a gente crê nele, não é só por conta daquilo que você disse. A gente crê nele, não é só porque nós bebemos da água que está dentro de você. Mas sabe o que eles disseram? Agora nós mesmos temos ouvido e temos recebido da palavra. Deixa eu te falar, sabe qual é o processo do reino? É você conhecer a Deus. É Deus não ser desconhecido ao ponto que alguém vai beber de Jesus através de você. Só que vai chegar um tempo que essa pessoa não vai beber de Jesus através de você, porque ela vai crescer e se amadurecer, e ela vai começar a receber direto de Jesus. E sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Fazer um processo com alguém do processo que você fez com ela. Isso que se chama água que se jorra para a vida eterna. Isso que se chama conhecer a Deus, o Deus que era desconhecido, mas agora se deu a conhecer. Eu quero orar por você, porque já existe uma água dentro de você. Você pode pôr a mão um pouco para baixo do seu coração aqui, ó, no seu estômago. Você pode dizer comigo: obrigado, Senhor, porque dentro de mim existe uma água que jorra para a vida eterna. E eu vou molhar alguém.
Eu vou levar a sua palavra para alguém, para que essa pessoa receba também, para que essa pessoa beba também, e bebendo essa pessoa, ela conhecerá a Ti, e ela fará com alguém aquilo que eu vou fazer com ela. Eu vou orar por você, Pai. Obrigado por este congresso, obrigado por esses líderes que oraram e jejuaram por este dia. Nós teremos jovens aqui cheios do Espírito, entendendo que tem uma missão, que é molhar alguém de uma fonte que está dentro deles. Eu declaro uma igreja jorrando, eu declaro jovens jorrando, eu declaro vidas jorrando, porque é isso que o Senhor disse. O Senhor se revelou a muitos aqui, e eu declaro em nome de Jesus Cristo, jovens cheios, jovens cheios do Espírito, molhando a vida de alguém, em nome do Senhor Jesus. Aplaudam o Senhor, que Deus abençoe.